Pessoal, continuemos aqui, tá? Essa próxima palavrinha aí tá bem simples, ela é uma cognata, né? Então, da mesma forma não, é parecido. Cuidado com isso. Eu ia até caindo aqui no conto do vigário. Porque olha só, em português nós escrevemos assim: garagem. Tem um Mzinho aqui, tá? Garagem. Em inglês não tem, tá? Provavelmente essa palavra veio da língua francesa, tá? O inglês pegou algumas palavras, não poucas palavras da língua francesa, tá? E a gente inclusive vai ver outras palavrinhas aqui da língua francesa, por exemplo, essa outra aqui, tá? Mas antes disso, em francês, por exemplo, seria garage, né? Em inglês não é muito distante disso, só que eles têm esse R um pouquinho mais fluido, né? Garage, garage, tá? Onde fica a garagem desta bendita casa? Fica lá no número 8, né? Tá aqui o carro, né? Dá para vocês perceberem o carro. Ah, professor, eles têm esse costume mesmo de colocar esses serviços mais grossos lá para a área de garagem e tal? Tem sim, tá? Como, por exemplo, máquina de lavar, essas coisas. A garagem é como se fosse uma área de serviço mesmo, né? Se você malha em casa, se você tem alguns aparelhos, você deixa na garagem também. Enfim, normalmente os filmes americanos eles mostram isso, né? Ferramentas, essas coisas assim. É como se fosse quase. É uma espécie de despensa também. Tem alguns que levam isso para o porão, né? Tem o sótão e tem o porão. Então fica muito a critério dependendo aí da casa, né? O sótão eles guardam coisas antigas, né? Aquelas coisas. Porão, eles guardam vinho, essas outras coisas aí também. E a garagem ela serve para outras coisas grossas também, tá bom? Então aí o número 8. Garagem número 8. Garage. Pessoal, garden. Eu acho muito bonita essa palavra. Garden. 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 Eles não pronunciam esse E. Garden. Percebam aqui, ó, eles não pronunciam o E. Garden. Eles alongam o A, como se não pronunciassem o R também. Garden. Garden. Bonito, né, essa palavra? O que é o garden? Em inglês. Cadê? Não está muito bem a mostra aqui na casa, mas a gente vê algumas plantas, né? Algumas coisas aqui. Está aqui o número 10. É o jardim, tá? Jardim, número 10. Tá bom? Essa próxima palavra é uma palavra que ela tem muitos conceitos, tá? Por exemplo, se é um restaurante, se é um hotel, por exemplo, melhor, se é um hotel, o que é um hall? Isso não é hall, não. Não é hall. É hall. Aquilo que eu falei lá no início da aula. Uma coisa é house, outra coisa é hall, tá? Isso aqui não é legal, não. Né? Sou nem pirangueiro. Pessoal, pivetinho. Hall. Num hotel, o que é o hall? É aquela área em que tem várias mesas, é como se fosse um refeitório, né? Alguma coisa desse tipo. O hall numa casa, o que é o hall? Nada mais é do que cadê? Eu não tô achando. Tá aqui. Tá aqui, número 9, hall, tá?
é a área de você entrar na casa. É como se fosse... Por isso que eu disse que ela tem vários conceitos, tá? Se é numa casa, é aquela parte em que você entra. Mas, professor, normalmente quando a gente está entrando numa casa, a gente está na sala de estar, né? Mas percebam que essa casa ela tem dois locais distintos, né? Tá aqui uma área onde você entra, né? Tá aqui a porta de entrada. E aqui é o outro local que a gente diria que é a sala de estar, né? Tem os sofás, que tem aqui a... Como é o nome disso aqui, gente? A chaminé, essa coisa toda, né? Isso aqui é uma casa muito grande, né? Com vários cômodos. Essa parte aqui de entrada, vasta, né? Larga. Normalmente o que é um hall? Hall não vai ser algo estreito, algo pequeno. Você nunca vai encontrar um hall desse tamanho, tá? Hall normalmente são áreas grandes. Se é num hotel, pode ser o refeitório. Se é num restaurante, há o hall, pode ser o refeitório também, onde tem as mesas, tá? É um local assim vasto, tá? No hall, tá? Hall também ganha nome de corredor, tá? Dependendo aí do local, tá? Por isso que eu disse que tem vários conceitos. Nessa casa aí, o hall é essa parte de entrada, tá? Que é o número 9. Hall número 9. Tá bom? Kitchen. 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 Esse Ezinho aqui a gente pronuncia como se fosse um I, ó. Kitchen. Kitchen. Onde é o kitchen? Kitchen é a... Olha, meu Deus, cadê? É aqui mesmo, número 5. Número 5 aqui, ó, cozinha, é o local onde você faz a comida, né? O kitchen. Kitchen. Número 5, tá, gente? Lembram que eu falei do hall, né? Agora há pouco. Hall em diferença do living room. Living room. O que é em inglês essa palavra aqui, ó? Esse verbo. Live. To live. O que é live? Live em inglês significa viver, né? Pode ser também morar, tá, gente? Vai depender aí do contexto, tá bom? Então, professor, é o cômodo onde a gente vive, onde a gente mora? Como é que é aí esse conceito, né? Essa referência? A ideia, tá, gente, é que nós passamos a maior parte do nosso tempo, quando estamos acordados, no living room, tá? Porque não sei se vocês já perceberam isso, o local onde nós passamos a maior parte da nossa vida é dormindo, é no bedroom, tá? Entre 7 e 8 horas. É difícil você passar entre 7 e 8 horas em um outro cômodo senão dormindo, né? Ah, professor, eu passo muito tempo no sofá. Então você está passando muito tempo no living room, tá? Living room. Living. Você não pronuncia esse G, tá? Living room. O que é o living room? É a sala de estar. Sala de estar. Olha o conceito também. É a sala onde normalmente as pessoas estão, onde elas ficam, né? Onde elas permanecem, tá? Sala de estar. Qual era o número lá, hein? 7. Número 7. Living room, tá? E para finalizar, você tem study.
Study, tá, gente? Pode ser study hall. Pode ser study hall, tá bom? Se vocês virem também essa palavrinha, não se assustem. Ela não é diferente de study, tá? Study, somente study vai depender do contexto. Como a gente está falando de house, então quando a gente fala... Como a gente está falando de house, se nós falarmos que um dos rooms é study, a gente entende que aí é o local de estudo, é o ambiente de estudo, é escritório, gabinete de trabalho, enfim, tem alguns conceitos aí diferentes. Professor, o professor está no seu study? Sim, tá? É o meu escritório, é a minha biblioteca e ao mesmo tempo o meu study, tá? Dentro da minha casa é o meu study, tá? Mas cuidado no uso dessa palavra simplesmente por isso. Ela não é simplesmente o local do seu estudo, tá? Isso é um verbo também. Se você escrever assim, ó, to study é o verbo estudar, tá bom? Então, muito cuidado com o uso dessa palavrinha. Lógico, quando você for conjugar o verbo, não vai aparecer o to, tá? Vai simplesmente aparecer study. Do you study English, por exemplo? Do you study English? Você estuda inglês? Isso aqui é o verbo do período, tá? É o verbo estudar, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Vamos finalizar, tá, gente? Isso aqui é uma palavrinha francesa. Em francês, nós pronunciamos toilette, que inclusive deu a palavra em português. Toilette, tá? Porque esse ditongo a gente pronuncia como se fosse OA, tá? Em francês. É uma palavrinha que do francês foi para o inglês. Aí no inglês você não pronuncia toilette, você pronuncia toilet. Toilet. Tá aqui, ó. Toilet. Toilet. Ah, professor, não está com o I, ela está com um Ezinho aqui de cabeça para baixo. Toilet. 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 Toilet ou toilet? Tanto faz, tá bom? Toilet ou toilet. Eu estava vendo aqui no dicionário também. Servem as duas pronúncias. Toilet, toilet. Toilet, toilet. L. Não é lé. Toilet. Tá bom? Qual é o toilet? É o número 2, tá? Que é inclusive o local onde você faz suas necessidades básicas. Quando você está no restaurante, alguma coisa, você pergunta ao garçom, né? Onde fica o toalete, né? Toilet, toilet, toilet. Número 2, tá? A gente dá uma pausa aqui para finalizar no próximo vídeo. Melhor, né? Eu já vou colocar mais conteúdo aqui para vocês, mais atividades. Aí na próxima aula a gente conclui aqui as correções, tá? Eu não sei se vai dar para concluir na próxima aula, mas a gente tenta, tá bom? A gente encerra por aqui hoje. Beijos.